Diga amém. Aleluia. Não tem nada a ver com a palavra de hoje, mas tá bom. Abre lá para mim Lucas, capítulo 15, verso 11. Ontem eu comecei a pregar uma palavra e eu falei uma parte, eu vou finalizar ela agora com você, porque o Senhor vai usar essa palavra para te abençoar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, dá a revelação para cada um dessa palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Dentro dessa palavra aí, dessa história, desse filho pródigo e desse pai amoroso, eu vou falar alguns princípios de inteligência espiritual na sua vida, que vai te levar a avançar em maturidade e em bênção na sua vida. Amém? O problema de todos nós, que nos prende, que nos limita, é a falta de sabedoria. É um saber que vem de Deus. O problema do casamento é que falta sabedoria no casal. O problema financeiro é falta de sabedoria com relação à sua profissão. É falta de sabedoria com relação aos recursos que Deus coloca na sua mão. Então, para você avançar em todas as áreas, você precisa de crescer em sabedoria. E a sabedoria, ela vem do Senhor. O Senhor vai te dar sabedoria. Sabedoria não é conhecimento, porque tem gente que é PhD em alguma coisa e vive uma vida limitada em todas as áreas. Tem muito conhecimento, mas não consegue vivenciar isso e não tem uma mudança de vida. A sabedoria é um conhecimento de forma prática. Não é apenas acumular conhecimento, mas é vivenciar isso. Então, quando você ora aqui no culto comigo, eu peço que o Senhor te dê revelação para você conhecer o Pai, conhecer a Jesus pelo Espírito Santo, pela palavra. Mas também é hora para que você tenha sabedoria de viver. Não adianta o conhecimento se não transforma em vida para você, em vivência, em bênçãos na sua vida. Amém? Nós precisamos de adquirir isso. E nós devemos entender que a igreja é a fonte de sabedoria do céu. Quando Deus quer dar sabedoria para as pessoas aqui na terra, Ele usa a igreja para isso. Por menor que seja, talvez o pastor não é nem tão capacitado, mas se ele está ali com o coração sincero diante de Deus, da boca dele vai sair sabedoria. Ele vai falar de assuntos que ele não sabe e vai abençoar as vidas. Amém, irmãos? Mas também não é só o pastor, a igreja, os irmãos são fonte de sabedoria.
Quando um irmão que tem um coração sincero para Deus, ele abre a boca para você, para orar, para profetizar, para declarar alguma coisa, em qualquer momento pode sair uma sabedoria. Se o coração dele é sincero, é conectado com Deus, vai fluir alguma sabedoria, que se você for humilde de ouvir, vai ter uma transformação de vida. Se for humilde de ter o coração ensinável, alguma bênção vai acontecer com a sua vida. Quem entende isso? Então, o primeiro princípio, eu falei ontem, só vou citar, é que as suas decisões, elas determinam as suas circunstâncias. As decisões que você tomou no seu passado, elas determinaram o que você vive hoje. O que você está vivendo hoje é fruto de decisões do passado. O que você vive hoje no seu casamento é fruto de decisões do passado. Na sua vida emocional é fruto de decisões do seu passado. Na sua vida financeira, você teve oportunidades, tomou decisões que geraram para você um resultado hoje financeiro. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você casar. O resultado que você tem hoje no seu casamento, na sua relação conjugal ou na sua vida afetiva é fruto de decisões que você teve no passado. Agora, para que as coisas mudem, você vai ter que tomar decisões diferentes agora, hoje, para mudar o futuro. Algumas decisões de agora já vão mudar, já vão trazer um resultado em minutos, em horas na sua vida. Outras vão trazer um resultado a médio e a longo prazo. Mas com certeza, se você muda a decisão hoje, muda o resultado do futuro. Você precisa então tomar decisões certas. Mas para tomar uma decisão certa, eu vou precisar de adquirir sabedoria. A sabedoria me leva a tomar decisões certas. E onde que eu consigo essa sabedoria? As pessoas à sua volta, elas vão te dar conhecimentos, experiências. E se você é cercado de pessoas tolas, você vai ser cercado de pensamentos tolos, de ideologias tolas, que vão te prender na tolice, e você vai sofrer. Mas se você é cercado de pessoas que são cheias com o Espírito Santo, em algum momento vai fluir sabedoria dessas pessoas, e o conselho delas, a opinião delas, a conversa delas, os pensamentos, os comportamentos dessas pessoas, vai fluir para você, e você vai ser cheio de sabedoria, e você vai mudar suas decisões. Alguém entendeu isso? Então não há limite para nós culparmos as pessoas. Quando as coisas estão dando errado, a gente arranja alguém para colocar a culpa. Está dando errado, a culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é do governo. A gente não tem limite para isso. Só que quando você joga a culpa em alguém, a sua circunstância futura não muda. A culpa da situação, a responsabilidade da situação que você está vivendo hoje é sua, a culpa é sua, você é o culpado, você é o responsável. Então eu tenho que reconhecer isso. Eu estou aqui porque eu decidi. Mas eu também decido hoje sair dessa situação. Eu decido, eu reconheço e eu decido. Eu quero mudança a partir de hoje. Fala aleluia. Aleluia. Fala, Senhor Jesus, eu reconheço que em mim não há bem nenhum. Mas o Espírito Santo que habita em mim, ele é poderoso para me fazer bendito, abençoado. Eu decido mudar as minhas decisões. Você tem que decidir mudar o que você decide. Alguém entendeu isso? A igreja é fonte desse conhecimento, dessa sabedoria. Lá na célula, lá no discipulado, no culto, nas orações, sempre vai ter um fator sobrenatural. O Espírito Santo pode usar a qualquer momento alguém para trazer bênção na sua vida. Um conselho, uma palavra, uma oração, uma palavra profética. Se você receber aquilo, algo vai mudar dentro da sua mente. Sua mentalidade vai ser mudada. Enquanto muda a mente, muda a decisão. E mudança de decisão é mudança de vida. Segundo princípio, quem não te ajuda, com certeza vai te atrapalhar. Você é cercado de pessoas, de relacionamentos, e essas pessoas têm influência na sua vida. Então, se você aceita qualquer tipo de relacionamento que se achega a você, você com certeza é cercado de muitas pessoas que são tolas e ignorantes. Você tem que filtrar os relacionamentos à sua volta. Não é qualquer um que tem que você aceitar conviver com você, porque não existe relacionamento neutro.
Não existe uma amizade neutra. Um amigo sempre vai influenciar o outro de alguma forma. Um familiar sempre vai influenciar o outro de alguma forma. Se você está cercado de pessoas que são ímpias, vivem na impiedade e têm um padrão moral que é o do mundo e vivem segundo as coisas da carne, você vai ser influenciado para as coisas da carne, para o padrão moral do mundo, e você vai sair da presença de Deus. Você não vai andar pela fé, você vai andar pelas coisas naturais, pelo que você vê, pelo que você entende, pelo que você é capaz. Você sai do nível do Espírito e cai. Você decai da graça, vai para o nível da carne e vai viver limitado pelo que você consegue. Agora, quando você é cercado de pessoas que são cheias com o Espírito Santo e são cheias de um espírito de fé, que creem na graça de Deus, que entendem que em si mesmo não tem bem nenhum, mas creem que Deus é gracioso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, você é cercado com essas pessoas, esse espírito de fé, ele te contagia. Eu creio, por isso que eu falo, o espírito que está em mim é transferido para outras pessoas. Quando eu ouço pessoas de fé, eu sou cheio de um espírito de fé. Quando eu falo palavras de fé, eu encho as pessoas com um espírito de fé. E isso muda a minha mentalidade e vai gerar em mim decisões diferentes. Por isso que eu filtro os relacionamentos à minha volta. Eu não convivo com todos que querem conviver comigo. Tem um nível de relacionamento que eu tenho com todos. Cumprimentar, visitar, sorrir, ser educado, ouvir, aconselhar, mas convivência, eu restringo quem está à minha volta. Até mesmo nível de pastor, porque tem pastor que é muito incrédulo. Então eu restringo esse pastor aqui, eu não quero conviver com ele, porque da boca dele sai muita palavra de incredulidade, sai muita palavra de legalismo, de justiça própria, de crítica, de murmuração. Estou fora. Porque ele vai me contaminar o meu coração. Não é neutro o relacionamento, eu vou ser influenciado. Eu vou influenciar em algum ponto, mas eu também vou ser influenciado em outros, que vai ser negativo para mim. Então eu decido organizar os meus relacionamentos. Alguém está comigo aqui? Todo relacionamento ele é mútuo, e tem que ser assim. Eu dou, mas eu também recebo. Se tem um relacionamento que você só entrega, só dá, só entrega, e a pessoa nunca te retribui, essa pessoa, ela não é uma boa pessoa para você relacionar, filho, porque ela vai sugar você, sugar a sua energia, sugar a sua vida, sugar a sua vitalidade, e você vai morrer. Tem mãe que faz isso com o filho, só dá para o filho, só entrega, e o filho não retribui. Tem filho que é emocionalmente assim, e tem outros que é, e até mesmo financeiramente. Eu conheço mães, avós que sustentam o filho, dando tudo que ele precisa. O problema é que ele tem 40 anos de idade. Ele entra numa fria, o que ele vai fazer? Vai lá na mãe, a mãe vai, passa o cartão, a mãe vai lá, faz o empréstimo. É um relacionamento muito ruim. Se você é esse filho, você vai ter que decidir hoje: eu vou mudar as minhas decisões. Eu vou ser um abençoador da minha mãe. Estão comigo aqui? Se você tem uma amizade que só suga de você, tem pessoa que chega, ela só fala coisa negativa. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu chego perto dele, eu sinto o Satanás lá, Rassatã, o condenador. As brincadeiras dele são condenatórias, as palavras dele são de murmuração, de condenação, e o pior é pastor. Eu estou fora, nem sento perto. Eu vejo ele de um lado, quando ele vem do meu lado, eu chamo algum irmão: senta aqui do meu lado, senta aqui, senta outro aqui, senta um na frente. Eu não conto porquê, né? Agora você descobriu. Vou cercar de irmão de fé aqui, que eu fico protegido. Estão comigo, irmãos? Eu tenho que ficar cercado de irmãos de fé, para proteger a minha fé. A sua filha, seu filho, não importa. Como é que eu vou fazer? Não tem como cortar esse vínculo. Não corte o vínculo, mas também não deixe ele conviver com você e te sugar. É filho, vai continuar, você encontra, mas é o seguinte: veio, almoçou o almoço de domingo, agora pronto, meu filho, vaza, pode picar a mula. Vai para sua casa, cuidar da sua vida. Fica lá o dia inteiro sugando. Estão comigo aqui?
Mas às vezes é a mãe que faz isso. A mãe é negativa, é pessimista. Mude os limites, os relacionamentos que estão te sugando. Preencha esse relacionamento com pessoas de fé. É sua mãe, continue honrando, abençoe, honre, mas você não precisa ser sugado por ela. Porque se você morrer, ela vai ficar numa situação ruim. Você tem que viver para ela ser abençoada. Você tem que viver para as pessoas à sua volta serem benditos, serem abençoados. Quem está comigo? Estão entendendo? Cuidado com relacionamentos que não contribuem para o verdadeiro relacionamento, que é o seu relacionamento com Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro relacionamento. Qualquer um que te tira da presença do Senhor, tire da sua vida. Vai restringindo. Diminui o tempo dessa pessoa na sua vida. Diminui as circunstâncias que você está com ela. Faz o teste e você vai ver. Substitui, coloca pessoas de fé. Você vai ver a mudança. Rapidamente você vai ver a diferença na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Muitos relacionamentos são perigosos, irmão. Você tem que cuidar disso. Quem estimula você a perder o temor de Deus, a sair da presença de Deus, quem alimenta suas fraquezas, fica ressaltando as suas fraquezas, suas falhas, e quem também tira você do propósito que Deus tem para a sua vida. Esse relacionamento tem que ser cortado. Terceiro princípio: a intolerância com o seu presente é que vai mudar o seu futuro. Tem que chegar um momento que tem que falar: chega, basta, eu não quero mais. Até agora eu tive esse problema, agora eu decido, basta. Pode ser um pecado, você é crente, você já foi liberto. A mesma cruz que te salvou te libertou, você já é livre. Você não pode ficar preso em nenhum pecado, nenhum vício. Nenhum crente é escravo. Mas talvez está te faltando revelação disso. Você é livre, a porta está aberta, mas você está lá como um elefante. Sabe como é que um elefante ele fica preso? Quando ele é criança, ele é pequeno, né? Elefante é filhote. O criador dele lá, quem está adestrando, amarra uma corda na perna dele. Ele tenta sair, a corda prende ele. Então ele vai tentando várias vezes e a corda limita. Então ele fica limitado naquele ambiente ali. Quando ele cresce, é a mesma corda que amarra. Agora ele pode sair e arrebentar como se fosse uma linha. Só que ele fica restrito àquele ambiente, porque a mente dele foi condicionada àquela limitação. Quem está comigo? Você já é livre, você já é abençoado com toda sorte de bênçãos, você já é bendito do Senhor, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, você já tem uma fé para as coisas impossíveis, mas a sua mente está condicionada a uma velha vida, e você veio para uma nova vida, mas continuou com as mesmas pessoas à sua volta, e eles são a corda que fica te limitando. Você vai ter que decidir mudar algumas coisas, tomar algumas decisões, mudar alguns relacionamentos e dizer para essa circunstância: chega, eu não aceito mais essa circunstância na minha vida. É pecado? Fala: chega, não, foi a última vez, eu não aceito mais, porque Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. É escassez? É necessidade? Você tem que falar: chega, basta, todo mês está cortando a minha luz, chega, acabou, não vai cortar mais. É escassez, porque está faltando recursos, você vive limitado, fala: chega, basta. É um exercício. Você decide agora, e a partir daquele momento o Espírito Santo vai te levar a exercitar a fé, e a fé vai crescer e milagres vão acontecer. Amém. É um relacionamento abusivo, você tem que falar: chega. Enfiar o dedo na cara desse homem e falar: a última vez que você veio com brutalidade para mim, próxima vez eu vou quebrar a sua cara. Chega. Não dou conta de quebrar a cara dele, pastor, mas tem um policial que dá. Liga rapidinho, ele vai chegar lá e vai quebrar a cara dele. Dá um basta, filho. Se você aceita as opressões malignas, o diabo te escraviza. Fica pior, porque você é filho nas mãos do diabo. Você é filho de Deus, e o diabo não pode te oprimir mais. Você tem que dar um basta. Quem diz amém? Amém. Você só vai mudar as coisas, as circunstâncias na sua vida, se você disser: eu não tolero mais agora.
emocionalmente. Você está preso emocionalmente. Talvez você passou por uma circunstância que emocionalmente te feriu e você ficou preso daquela circunstância. Seu coração ficou ferido, uma perda, um abandono, uma violência, um trauma, você ficou preso. Só que essa prisão está impedindo você de desfrutar o melhor de Deus. Você veio para o Senhor, Ele já liberou na cruz a cura pelo sangue dEle. Ele é poderoso para te sarar. Mas você até veio para o encontro, liberou aquele momento de perdão, foi sarado naquele momento, mas saiu daqui, você voltou para aquele pensamento e continua cercado por aquelas pessoas, e você voltou a ficar escravo das emoções. Você tem que dizer: chega, eu não aceito mais essa depressão, eu não aceito mais essa ansiedade, eu não aceito essa escravidão mais. O Senhor me fez livre lá na cruz. E essas mudanças vão me exigir sair da minha zona de conforto. Só o fato de você estar vindo para a igreja já é um sinal que você está saindo da sua zona de conforto. Você está aqui. Você podia estar lá confortavelmente na sua cama. Você saiu e veio para cá hoje. Alguns estiveram aqui ontem e estão aqui hoje. Se eu tivesse culto à noite, a gente tivesse, ele estaria aqui à noite. Decidiu sair do seu conforto pessoal. Mas essa saída da zona de conforto é outras questões também, outras situações. É porque você às vezes está oprimido num relacionamento, mas está confortável, porque a pessoa, ela te oprime em algumas áreas, mas ela te dá coisas em outras áreas, conforto, prazer, satisfação, presente, viagem. E aí você vai tolerando as situações que te oprimem por causa de uma troca de outras coisas boas. Só que Deus tem para você todas as coisas boas. Você vai ter que dizer chega para essa pessoa, para essa circunstância, para essa situação. Isso é um basta, um chega espiritual, mas também natural. Mano, acabou, não quero mais essa brincadeira. Não, mas nós somos amigos desde a infância. Tá bom, mas não quero mais você dar tapa na minha bunda. Nós somos homens agora, rapaz. Para de me chamar de apelido de infância. Nós somos homens, nós temos responsabilidades agora. Você não tem um amigo ali que fica te tratando igual quando você era criança? Chamando para apelido de criança, dando tapa, dando cascudo. Chega, você é um homem de Deus agora. Você é a expressão de Cristo. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te criticar. Está vendo? Ficou crente, ficou arrogante agora. Ele vai se levantar contra você. É só uma estratégia maligna para te oprimir. Fica firme na sua decisão. Chega, eu não aceito nenhuma circunstância que tira a minha dignidade de filho de Deus. Eu sou da nobreza, eu sou filho de Deus, e eu quero desfrutar aqui o melhor nessa terra. Enquanto o Senhor voltar, Ele vai me reconhecer como alguém nobre, e Ele vai me chamar para reinar com Ele. Quem está comigo? Eu sei que eu não devia dar esses conselhos, mas tem hora que eu falo para as irmãs: irmã, ela vem falar alguma circunstância que o marido fez, que é crente, tudo gente boa. Falei: irmã, faz o seguinte, quebra a casa na cabeça dele. Você já quebrou alguma coisa na cabeça dele? Que isso, pastor? Tem hora que você tem que falar basta. Está abusivo. Tem hora que você tem que falar chega. Está ferindo você, está desrespeitando a sua alma, está ferindo o Espírito Santo que está dentro de você, está contra a obra de Cristo. Jesus morreu para te dar dignidade. Você tem que falar chega, acabou, não aceito mais isso. Ou vamos viver como filho de Deus, ou acabou. Essa decisão agora vai trazer desconforto, e ela vai expor as suas fraquezas. Toda vez que você decide dar um basta nas opressões, as fraquezas que você tem vão ser expostas. O inimigo vai levantar pessoas para te condenar, para te acusar, para mostrar a sua fraqueza. E você nessa hora tem a tendência de intimidar. Opa, ele tem razão nisso daqui. Não importa se ele tem razão, até quando tem razão, ele está errado. Porque você agora é filho de Deus. O Senhor te cobriu com o sangue dele e apagou o seu passado. Deus não olha as suas deficiências, as suas fraquezas. E as pessoas ficam te oprimindo nas suas fraquezas para te prender, para impedir você de viver o melhor de Deus, porque eles estão na verdade sendo influenciados por um espírito maligno. Dá um basta, vai ter uma circunstância de desconforto, pessoas vão se levantar para mostrar a sua fraqueza. Não importa, pega a sua fraqueza e vai para o Senhor Jesus e entrega para Ele, porque onde você é fraco, o Senhor Jesus vai te fazer forte. Onde você tem falhado e tem dado lugar
para que o inimigo te condene, o Senhor Jesus vai te fazer forte. Esse menino da parábola, da história, estava numa situação difícil, passando fome, né? Perdeu uma fortuna, não tinha emprego, perdeu a dignidade, passando fome, veio uma situação ruim, perdeu tudo, veio outra situação ruim. Ele não gastou sozinho, tinha uns amigos gastando com ele, mas na hora que ele perdeu tudo, ele ficou sozinho. Veio uma situação pior, fome naquele país. Ele ficou desempregado, sem comida e sem dinheiro. Foi trabalhar para cuidar de porco. Ele era judeu, o judeu nem chegava perto de porco. Ele foi trabalhar cuidando de porco. E ele estava com tanta fome que quis comer a lavagem, e o dono não deixou ele comer a lavagem do porco. O porco era mais importante do que ele. Ele tinha perdido toda a dignidade. O que está ruim vai ficar pior, porque Deus mesmo vai governar as circunstâncias para tirar você da posição de comodismo, te colocar numa situação de tão desconforto que você vai falar: eu não aguento mais, chega. Deus não vai mandar o mal. O mal veio por causa da decisão desse rapaz de desonrar o pai e gastar o dinheiro, gastar a herança de forma irresponsável. Por isso que o mal veio sobre ele. Mas Deus coordenou as circunstâncias para que esse menino ficasse esgotado da sua própria força e buscasse o Senhor e desejasse voltar para a casa do pai. Deus vai fazer isso conosco. Quem entende isso? Amém. Aleluia. Quarto princípio: não tem mudança que não seja acompanhada de crise. Todas as vezes que você decidir mudar o nível da sua vida, você está se colocando em crise. Eu estou nesses dias decidido mudar o nível da minha vida. Já tem alguns meses que eu decidi mudar. Mas eu faço isso constantemente. Porque se eu não fizesse constantemente, eu estava num endereço chamado Rua 35, num prédio chamado Caverna do Dragão, pastoreando uma igreja de irmãos que se achavam pobres e achavam que a igreja era miserável. E era isso que estava na boca dos irmãos. Nossa igreja é muito pobre. Quando eu cheguei aqui, tinha lá uns 20 irmãos que se falavam pobres e que diziam da igreja: nossa igreja é muito pobre, tem dó de nós. Você não tem um móvel velho aí não, para dar lá para o Radicais Kids? Uma estante velha para dar para os Radicais Kids? Era assim. Tem uns remanescentes aí dessa época que podem confirmar. Era desse jeito, filho. Mas eu decidi, cheguei naquele lugar e decidi: nós vamos mudar o nível desse lugar. Nós vamos entrar no desconforto para mudar o nível desse lugar. O desconforto às vezes foi orar 5 horas da manhã, meio-dia, 18 horas, foi jejuar, foi clamar, foi ir para o Senhor, foi chorar, foi passar vergonha. Nós vamos sair daqui, nós vamos para outro lugar, nós vamos alugar um prédio. Aí o dono do prédio fala: vocês? Ah não, vocês são pobres demais para alugar esse prédio. Aí uma irmã fala: nós somos uma igrejinha, nós vamos mudar de prédio mesmo? Enviada do inferno. Eu pensei, mas não falei não. Arreda Satanás. Desconfortos, estão comigo? Mas é uma decisão minha, como líder desse rebanho. Preste atenção, querido, sinto te falar do Espírito Santo. Você tem que acreditar que o seu pastor foi colocado por Deus para abençoar a sua vida. Você não acredita em mim. Eu falo para você vir em uma festa, você não vem. Eu falo para você dizimar, você não dizima. Eu falo para você entregar uma primícia, você não entrega. Você entrega qualquer coisa lá que não é primícia. Você não acredita em mim. Por isso que você não recebe as bênçãos que Deus quer te dar. A sua bênção vai passar por mim, porque Deus sempre usa alguém para me abençoar, ou o diabo usa alguém para me amaldiçoar. A sua bênção vai passar por mim, porque Deus quis assim. No momento que você decidiu, que não foi decisão sua, foi decisão do Espírito Santo te colocar aqui, e o Senhor estava determinando: sua bênção vai sair da boca daquele que prega nessa igreja. Amém. E eu falo todos os dias de bênção para você, mas você ouve, mas não acredita, porque se acreditasse praticava. Por isso que as coisas não estão acontecendo. Por isso que fica pesado para você. Eu sou crente, depois que eu virei crente as coisas pioraram. É porque você ainda não é crente. Você foi salvo, mas não está vivendo como crente. Porque um crente acredita na palavra que o seu pastor fala. Eu não estou falando lei para você, eu estou falando palavra de Deus. Eu não estou falando palavras de condenação, eu estou falando palavras de graça.
Receba isso, filho. Você não vai ter mudança se você não decidir entrar em crises. Toda mudança vai gerar isso. Perdas acontecem na nossa vida. E elas trazem dor. Mas a dor é só um sinal de que tem alguma coisa errada. Quando você está sentindo dor em alguma área da sua vida, é um sinal que tem algo fora do padrão, do prumo, da vontade de Deus. Estou sentindo dor emocional. Meu casamento está destruído, estou sentindo dor. É porque estava fora do padrão. Do jeito que estava, não dá para continuar. Você semeou errado, por isso envolveu com relacionamentos errados, teve decisões erradas, por isso está sofrendo. Deus não aceita isso, porque agora você é filho. Ele coordena as circunstâncias para que seja exposto à fraqueza, para você tomar uma decisão de mudar. A crise vem, mas depois, se você permanecer, você vai ver a restauração do Senhor. Em todas as áreas. A dor é só um sinal, é um sintoma. A dor não é o problema, mas é um sinal que tem algo errado em você. E a tendência de tudo que está andando é parar. De toda faca é perder o corte. De todo instrumento é desafinar. E de toda vida morrer. Não é porque está bom que vai continuar bom. A tendência de tudo que está vivo é morrer. De tudo que está andando é parar. De tudo que está afiado é perder o fio. De tudo que está afinado é perder a afinação. Não é porque está bom que você vai cruzar os braços, a tornar graça. Não, filho. A vida é uma luta para continuar vivo. Você tem que decidir mudar de níveis constantemente. Eu decido mudar de novo. Há pouco tempo eu decidi mudar e rapidamente eu tive a resposta. E alguns meses atrás, eu ia falando com a minha esposa, eu falei, você vai ter que entrar nessa comigo. Vai ter que decidir mudar. Porque você tem sonhos e projetos que Deus colocou no seu coração. E eles são grandes demais para nós. Então você vai ter que decidir mudar. Porque eu faço isso, você vai ter que estar comigo. Nós vamos ter que decidir mudar o nível. Quando eu decido mudar o nível, eu entro em crise. Não é porque eu quero, não. É que o Senhor vai orquestrar circunstâncias para me tirar da zona de conforto e para que as minhas fraquezas sejam entregues nos pés dele, para que eu seja transformado. Já está tudo conquistado na cruz, querido. Só que não é recebido de forma passiva. É apropriado pela fé. Portanto, não viva em função do seu conforto. Eu vou te ser pastor. Larga de ser preguiçoso. É bom demais ser preguiçoso. Eu adoro ser preguiçoso. Ficar na cama lá, deitar no sofá e ficar. Irmãos, se eu ficar quieto aqui agora, e se eu abaixar assim, eu durmo na sua frente. Tem aconselhamento que o irmão está conversando, mas já tem assim 20 minutos que o irmão está conversando, ele não para. Aí eu pergunto alguma coisa, ele conversa mais 20 minutos sem parar. Eu vigio para não dormir. E eu confesso, um dia desse eu dormi. Fechei o olho assim, e sabe quando você dá aquela... Amém, irmão? Amém, irmão, é isso mesmo. Fala mais. Seu corpo gosta de descanso físico, de preguiça, mas as coisas do reino vão exigir esforço. Vai ter que pegar o corpo e disciplinar, mudar hábitos, mudar as disciplinas espirituais, mudar de nível. Quem está comigo? Amém. Portanto, não viva em função do conforto, viva em função de um propósito. Quando eu percebo assim que está ficando desconfortável, eu penso, mas por quê? Eu estou passivo? Não, eu estou buscando um propósito. Então é de Deus isso. Deus está gerando desconforto para que eu mude de nível. E essa mudança de nível vai trazer glória para todos os membros dessa igreja. Porque hoje eu vivo para isso, para esse ministério. Você recebe bênçãos, você nem sabe por quê. É porque o Senhor levantou uma liderança nessa igreja para entrar no desconforto para você ser bendito. Mas deixa eu te contar, o que você recebe não é nem sombra do que Deus tem para você. Você vai ter também que decidir mudar de nível. Quando você decidir entrar nesse projeto, você vai entrar num rio maravilhoso do fluir da graça de Deus. Se o filho pródigo tivesse prosperado, ele nunca tinha voltado para casa. Ele teve que entrar em crise para voltar para casa. Mas o que adiantava ele ter prosperado e ter perdido o principal? O amor do Pai. O Senhor não vai contribuir para que você prospere longe do caminho dele. Você pode até conquistar alguma coisa com o seu esforço, mas perdeu o principal,
o amor do Pai. Isso daí que é o sustento da nossa vida, é saber que o Pai de Jesus Cristo, que é o Deus Criador dos céus e da terra, nos ama. É uma garantia infinita de que tudo vai bem na nossa vida. Que mesmo que a gente decida errar e ir para o vale da sombra da morte, na última hora o Pai vai lá nos socorrer e vai nos tirar de lá, porque Ele nos ama. Então tenha um coração grato, apesar das crises. Analise as circunstâncias que você está vivendo. Percebe, alguma coisa está acontecendo aqui. Estou sentindo um desconforto, estou sentindo crise. Você quer crescer? Quero, então fique em paz. Continua buscando crescimento. Essa crise é normal. Esse desconforto vai passar em breve. Nenhuma noite dura para sempre. O sol vai nascer. A tempestade vai passar. Se a tempestade estiver muito forte, não preocupa. O Senhor vai vir andando sobre ela. Ele vai estender a mão para você e vai te segurar. Fique em paz. Agora, se você estiver passivo, querendo viver a mesma vida de sempre, é Satanás que está te oprimindo. Posiciona, confronta ele, amplia o território, saia da zona de conforto. Você está tão acomodado, tão passivo, que ele está entrando dentro de você, da sua casa, dos seus limites, da sua família. Não aceite, alarga esses limites, alarga a influência, muda de nível, invada o território inimigo e apropria dos despojos da guerra. Apropria, tira a sua família das mãos do inferno, tira a sua prosperidade das mãos do inferno, entra na abundância, saia da escassez, decida ser o mantenedor da casa do Pai e crê que o Pai vai te prosperar muito. Muda os limites, filho, o Senhor vai te responder. Diga aleluia. Aleluia. Quinto princípio: você nunca mudará o que é, até você perceber que você pode ser algo melhor. Se você acha que já está bom, não vai ter mudança. Mas se você for para Deus, o Senhor vai começar a te mostrar quem você pode ser. É em Cristo. Ele vai começar a dar uma visão de como Ele te enxerga. E quando você começar a enxergar como Ele te enxerga, você vai ver o tanto que você está fora, está muito pequeno. Porque Deus é grande. E as obras de Deus são grandes. Deus quis fazer um jardim, fez a floresta amazônica. Deus quis fazer um quarto para os filhos dele, fez o universo. Estão comigo aqui? Tudo de Deus é muito grande. Você já comprou, teve criança, comprou aqueles brinquedinhos que fica iluminado assim, em cima do berço, coloca assim, fica brilhando. Deus fez o universo para você olhar as estrelas, filho. O seu Deus, que é seu Pai por causa de Jesus, é muito grande. E você está achando que está bombando. Tem gente que chega na igreja com a situação boa, ele acha que já é alguma coisa. Quem acha que é alguma coisa, é porque não enxergou ainda quem Deus é. Quando você se aproxima do Senhor, você vê a sua pequenez. Quanto mais Paulo teve intimidade com o Espírito Santo, mais ele enxergou o quanto ele era pequeno. Ele começou dizendo que ele era Paulo, o apóstolo. Passa um pouco, ele diz que ele era o pior de todos os pecadores. Passa um pouco, ele chega à conclusão que nele não tem nada de bom. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você enxerga quanto a sua carne está fora do padrão. Mas o Senhor não quer que você fique deprimido com isso, não. Quer que você olhe para Ele, porque Ele vai te mostrar quem você é em Cristo. Ele te chamou para ser grande em Cristo. E quando você começa a enxergar quem você pode ser, as mudanças começam a acontecer na sua vida. Mas se está acomodado, vai continuar assim, Deus não vai fazer nada. O que você vê determina o que você sente. Você fica olhando para as coisas naturais, por isso você fica afligido nas emoções. Quando você decide, você escolhe olhar para as pessoas certas, se cerca de pessoas certas e olha para elas. Quando você escolhe olhar para Cristo, através da palavra, do Espírito Santo, quando você escolhe virar os seus olhos para aquilo que é de Deus na sua vida, vai acontecer que as suas emoções vão ser alinhadas. Escolha ver da maneira certa. As emoções serão curadas, as decisões vão ser alinhadas, e as coisas certas vão acontecer na sua vida. Então nossos problemas acontecem tudo na nossa mente. Tudo isso que eu estou falando é aqui. O inimigo usa a mente.
Ele coloca pessoas erradas para quê? Para trazer pensamentos. Palavras dessas pessoas trazem pensamentos na sua mente. Estão comigo aqui? Ele coloca ensinos errados para formar uma mentalidade. Na sua mente, ter uma mente limitada. Mas o Senhor está te chamando, está mudando as suas decisões, as pessoas, os comportamentos vão ser mudados, porque a mente vai ser mudada. E o nosso problema é isso, tudo na mente. As batalhas são na mente, nós somos transformados na mente. E aquele filho dessa história, o filho pródigo, ele começou a mudar quando ele parou e pensou: eu estou comendo aqui lavagem, enquanto na casa do meu pai tem coisas boas. Se eu for um empregado do meu pai, eu vou comer bem, eu vou viver bem. Ele mudou o pensamento. Ele começou a se enxergar como um servo do pai. E essa mudança de mentalidade fez ele mudar o comportamento. Chega, basta, eu não vou viver mais essa humilhação, essa indignidade aqui. Eu vou voltar para a casa do pai. E ele vai me receber, nem que seja como um empregado, eu estou feliz. Como um servo, eu estou feliz. Aquele filho olhou para si, deu um basta e começou a mentalizar, a imaginar: na casa do meu pai tem coisa boa. Quando ele começou a pensar que poderia receber coisas boas na casa do pai, a mente dele foi ampliada, ele mudou a decisão. E ele não se enxergou completamente ainda. Ele pensou: eu vou ser empregado lá. Ele não conseguiu ainda ter revelação completa, mas um pouquinho da revelação de quem é o pai já trouxe mudança na vida dele, trouxe salvação. Um pouquinho que ele enxergou: meu pai é bom para os seus empregados. Se eu for o menor dos empregados lá, eu vou ser tratado melhor do que eu estou sendo tratado aqui. Vou voltar para casa, talvez meu pai me receba como um empregado. Uma pequena mudança de visão. E dentro de nós devemos ter então uma visão transformada, olhando para o pai. Como que eu olho para o pai? Jesus disse: se você olha para mim, você vai ver o pai. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Quando você decide viver a vida da igreja, você vai enxergar Cristo. Ao enxergar Cristo, você vai enxergar o pai. Quando você vem para os cultos, para as festas, para as comunhões, e Cristo está aqui, você começa a enxergar o pai. Quando você vem para receber a palavra, você enxerga o pai. Eu aconselho que vocês façam igual a irmã ali está fazendo, o irmão está fazendo aqui. São irmãos famintos. Eles anotam a palavra. Tem irmão que fala assim: pastor, não vai ter o vídeo não? Vídeo notícias? Que é o jornalzinho que nós entregamos. Eu penso: que irmão desaforado, ele vem no culto. Por que não anotou? Não anotou porque não tem fome. Se ele tivesse fome, ele anotava. Acomodou, entrou na zona de conforto. Quem está comigo? Esses daqui são novos, eles estão desconfortáveis. Então eles estão anotando, porque eles têm medo de falhar na célula. Eles querem mudar de vida. O senhor pegou firme agora, né, pastor? É isso mesmo. É para você mudar, sair da zona de conforto. Venha para o culto e receba, filho. Anote, absorva, marca na Bíblia. Porque isso é alimento que vai gerar em você uma mentalidade nova de Deus, do Pai. E pensando como o Pai é, você tendo visão do Pai, dentro de você vai ter uma transformação. Você não vai aceitar mais viver como é. Você vai querer ser como Deus quer que você seja. Quem entende isso? Na casa do Pai a visão é ampliada. Sexto princípio: você vai ser lembrado pelo problema que você resolve ou pelo problema que você cria. Tudo na verdade existe para resolver um problema. Tudo. Agora eu vou beber água. Um dia alguém quis beber água, não tinha como, eu tinha que enfiar a mão na água, ou tinha que ir lá lamber a água. Alguém teve uma ideia: vou criar um recipiente para colocar água. Chamou esse recipiente de copo. Resolveu um problema. Quem entende isso? Alguém um dia decidiu pegar um xarope e vender ele como refrigerante. Colocou gás nele e vendeu como refrigerante. Era um xarope, era remédio, agora virou refrigerante, chama Coca-Cola. A marca mais poderosa do mundo. A marca Coca-Cola vale mais do que todo o patrimônio da Coca-Cola. Se você pegar todas as fábricas da Coca-Cola no mundo inteiro, não vale o valor da marca Coca-Cola. Porque alguém decidiu resolver um problema. Pegou o xarope que não vendia e colocou gás nele e virou refrigerante. Mas teve outro que foi mais esperto. Tirou o xarope
e vendeu só a água dentro da garrafa. A água engarrafada. Quem pensou isso, as pessoas criticaram. Quem vai comprar isso? A água a gente toma em todo lugar. Quem vai comprar água na garrafa? Alguém aqui toma água na garrafa? Tem alguém? São resolvedores de problema, filho. Tem uma pessoa que mora aqui no Brasil, na cidade de Poços de Caldas. Ele criou a pontinha do seu cadarço. Quem tem sapato de cadarço aí igual o meu? Nessa pontinha tem um plástico. Um sujeito percebeu que todo cadarço desfiava. E ele teve uma ideia: se a gente colocar um plástico aqui assim? E ele colocou e patenteou. Todo lugar que tem sapato de cadarço paga para ele uma pequena centavos. Mas todo cadarço de toda fábrica do mundo inteiro paga para ele alguns centavos. E ele está lá na cidade de Poços de Caldas, barriga para cima, só desfrutando. Resolveu um problema. Quem está comigo? Você vai ser lembrado pelo problema que você resolve, ou pelo problema que você cria. Todos nós na nossa vida, no nosso dia a dia, tomamos atitudes que criam problemas. Tem pessoas que tomam tanta atitude errada que ele é o próprio problema. Quando ele chega, ele já pensa: tá vindo aí, ó. Sim ou não? Mas o normal é que a gente cria alguns problemas, né? De vez em quando a gente erra e cria o problema. Não importa a situação, o Senhor deseja capacitar você e você vai ser resolvedor de problema. Amém. É uma fonte de sabedoria. O Senhor vai te dar capacidade para resolver problema. Quem resolve problema tem um nome, chama líder. Característica principal do líder é resolver problemas. O líder chega para mim com um problema, eu falo: irmão, você é o quê? Sou líder, pastor. Então pega esse problema e resolve, pelo amor de Deus, porque se eu resolver, a glória vai ser minha. É eu que vou ser abençoado, eu que serei lembrado. Mas se você resolver, você que vai ser abençoado. Vai resolver. Não consigo, pastor, eu vou te ensinar o que eu sei, mas você vai buscar de Deus o que Ele sabe. Busca do Pai, Ele vai te dar sabedoria. Tudo que existe foi criado para solucionar algum problema, e também nós. Deus estava com um problema. Satanás foi lançado aqui na terra, com um terço dos seus anjos que ele arrastou. E aqui na terra, o único lugar da criação de Deus onde a autoridade de Deus era questionada. Deus pega o pó da terra e faz uma criatura à sua imagem e semelhança, e coloca aqui na terra para subjugar Satanás, para pisar na cabeça do diabo. Somos nós. Você foi criado para ser uma expressão de Jesus Cristo, e para onde você estiver, você governar, exercitando a autoridade de Jesus Cristo. Onde você chegar, sempre vai ter um espírito maligno que atuava naquele lugar. Você vai chegar lá, ele já vai tremer, porque você é a expressão de Cristo. Você vai abrir a boca e vai governar, e aquela obra maligna não vai permanecer. As portas do inferno vão cair por terra. Aquele ambiente vai ser mudado, pessoas vão ser curadas, vidas vão ser restauradas, famílias vão ser salvas, gerações vão ser mudadas, circunstâncias vão ser mudadas, só porque você entendeu quem você é. Você vai chegar, vai acontecer. Mas aplaude Jesus aí com força mesmo, pelo amor de Deus. Presta atenção, filho. A glória é de Deus, não pensa que é você. Sabe qual que é o problema? Que tem irmão que acha que é ele. Eu estou abençoado demais. Aí você não vai no culto. Não dá para ir não. Você está achando que é você abençoado. Não tem nada a ver com você. Só fluiu através de você. Porque se você entender que não é você, você vai voltar para pegar mais. Quando você acha que é você arranja justificativa para não buscar a Deus, para não estar nas festas, nas comunhões, nas orações, nos eventos da igreja. Mas quando você entende que não é você, você vai arranjar oportunidade para estar junto com os irmãos. Não vai ter nada esse final de semana não na igreja? Não, então vamos fazer alguma coisa. Eu, como discipulador, eu fazia isso como uma prática. Não vai ter nada na igreja esse final de semana? Não. Eu já olhava a agenda. Então vamos fazer uma vigília. Como assim? É nosso discipulado aqui, vamos fazer uma vigília. Que hora? À noite? Não, vamos começar à noite, porque até de amanhecer o dia.
Sério, sério. Aí reunia um discipulado, reunia lá 50, 60, 70 pessoas, orava até amanhecer o dia. Não tem nada para fazer? Não tem. Ficar em casa eu ia pecar, ia ficar na carne, vim buscar a Deus. Presta atenção, filho. Não tinha um lugar que nós nos chegávamos que não tinha mover de Deus. Você tem que buscar formas de buscar o Senhor. Não fique acomodado. Decida ser resolvedor de problemas, mas você não consegue, por isso tem que buscar o Senhor. Busque a Ele, Ele vai manifestar a glória na sua vida. Diga amém. Amém. Nenhum problema se resolve por si mesmo. Para com essa tolice. Estou com um problema, o que você vai fazer? Vou ficar aqui esperando. Vai orar. Se você encara no começo, você vai ser capacitado, vai resolver um problema pequeno. Se você fica passivo, o problema vira uma bola de neve e ele vai te atropelar. Nada que é problemático vai resolver por si mesmo. Você tem que encarar, você tem que ir lá e resolver. E todas as vezes que eu decido encarar a circunstância, alguém se levanta. O meu pai, ele se levanta para me socorrer. Ele me capacita a resolver os problemas. O Espírito Santo que está dentro de mim me dá uma unção para resolver aquela circunstância. Eu sou capacitado, mas tem coisas que eu vou precisar de uma capacidade extra. Enquanto eu me resolvo como filho de Deus, eu vou resolver. Qual que é o problema? Está tendo um problema, eu estou aqui, cheguei, fica em paz, vai resolver. Você tem que ser esse cara. Está tendo um problema aqui, você vai chegar e falar, qual que é? Esse daqui, fica em paz, eu cheguei. Mas você sabe, não sou eu, é Cristo em mim. Cristo em mim vai fazer algo aqui. A unção vai vir, filho. Unção é capacidade sobrenatural. A unção vai vir. Às vezes é para fazer uma conta de matemática, às vezes a unção é para descobrir um problema lá na mecânica do carro, às vezes a unção é para ter um investimento, às vezes a unção é para curar um enfermo, às vezes a unção é para ressuscitar um morto. É a unção. Mas mesmo assim, eu estou lá e a unção veio e eu estou lá. Você tem uma outra fonte. O Espírito Santo tem como se fosse alguns outros poderes, que são janelas, são os dons. Para esse problema, a unção sobre você não é suficiente. Deus vai te dar acesso a um dom. Uma janela vai abrir, você vai entrar no reino espiritual e pegar o que Deus tem para você e voltar. Dons são janelas espirituais que se abrem, você entra por ela, você recebe a bênção e depois você volta. Quem está comigo? Mas Deus só faz isso com quem decide liderar. Não é ser líder da igreja, porque ser líder da igreja é uma forma de te abençoar. Nós estamos te treinando. É ser líder como um estilo de vida. Você foi criado para ser como Cristo é, expressão dele, e exercitar o governo que ele tem, governar como ele governa. Isso tem um nome: líder. Sétimo princípio: Deus nunca consulta o seu passado para determinar o seu futuro. Porque falando essas coisas para você, talvez você pense, isso daí é muito bom, mas o pastor não sabe tanto que eu já aprontei. Ou talvez você pense, se eu conseguisse orar, se eu conseguisse buscar a Deus, se eu conseguisse ser igual o pastor está falando, as coisas iam acontecer. Deus não consulta o que você fez para te abençoar agora. A bênção do Senhor não é para o passado nem para o futuro, é para agora. Milagre é quando a bênção se manifesta agora. Se eu fico esperando um milagre para o futuro, não é milagre, é fé, é expectativa de coisas boas. Milagre é quando acontece agora. A bênção de Deus é para o hoje. Eu vou te dizer mais, é para esse culto, é para esse momento da sua vida, é para o agora da sua vida. Só que Deus, quando Ele vai fazer algo sobrenatural, Ele não vai lá no seu arquivo, digita lá Geraldo Luciano Teles de Almeida, CPF. Não, essa semana não foi muito bem não. Vamos ver se ele comporta bem essa semana, e semana que vem, no próximo culto, a gente faz um milagre na vida dele. Não é assim, filho. Deus quer só saber se você tem a senha. Não importa, a conta nem é sua, mas você tem a senha. Você só digitou a senha: Jesus Cristo. Você digitou a senha, tudo que é dele passa a ser seu.
O Pai olha para você, Ele sabe que é você, mas Ele te abençoa por causa de Jesus. É para o agora, não é para depois. Deus nunca decide ficar lembrando do seu passado. Quem faz isso são demônios, e Ele usa pessoas para fazer isso. Essa é a base de todo o cristianismo. Deus não lembra do seu passado. Ele te abençoa porque você crê agora em Jesus Cristo. A bênção é porque você não tem mais sobre si nenhuma condenação por causa de Cristo. A bênção é porque você está vestido de Cristo agora. E o pai desse filho, que fez menção de voltar para casa, quando viu o filho de longe, vestido de trapos, fedendo chiqueiro, magro de tanto passar fome, com cabelo sujo e grande, com a barba por fazer, se compadeceu e correu em direção a esse filho, só porque o filho fez menção de voltar para casa. Quando você faz menção de invocar o Pai, Senhor Jesus, eu falo isso quase todo o tempo da minha vida. Às vezes a minha esposa fala: o que foi? Eu falei: nada. Ela fica ansiosa: o que foi? Está problema? Está com problema? Estou em paz. É que eu exercito. Meu despertador toca de meia em meia hora. As pessoas falam: seu despertador toca demais, pastor. Toca. E é para eu lembrar que eu tenho que glorificar a Deus. Eu toco: aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus, exaltado é o seu nome. De vez em quando eu fazendo outra coisa eu esqueço, mas passa um pouco aleluia, porque essa é a senha. Quando eu invoco o nome dele, eu sou salvo. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Eu estou precisando de uma ajuda agora, de resolver um problema. Oh Senhor Jesus, me socorre, Senhor. O Senhor não vai consultar o meu passado, porque eu fiz menção de buscá-lo. Ele corre em minha direção. Esse pai do filho pródigo é um símbolo, é o pai de Jesus Cristo, e o filho pródigo somos nós. O pai decidiu o futuro do seu filho com base numa coisa: na atitude presente do filho de buscar o pai. É assim que Deus vai fazer com você hoje. O filho não fez nada, apenas teve intenção de voltar para casa. E a palavra faz questão de dizer: vendo ele de longe. O filho não estava lá batendo na porta, não. Estava de longe, talvez estava até olhando para ver assim: será que eu vou? Será que eu não vou? Não tem coragem de voltar. Quando eu tenho no meu coração a intenção de buscar o Pai vai se mover na minha direção. Como que ele se move? Um irmão da igreja te encontra lá no mercado e fala: volta para casa, Jesus está voltando. Uma mensagem chega, um irmão te encontra, um irmão liga para você. É o Pai, porque você fez uma menção, você suspirou. O Pai coloca o corpo de Cristo, coloca Jesus, o corpo, a igreja. Alguém vai começar a te envolver. Uma mensagem, um encontro, uma pessoa que te fala, alguém que te dá uma palavra de fé, um vídeo que alguém manda para você, um convite para um culto, um convite para um encontro. É o Pai correndo na sua direção para te trazer de volta para casa. E alguns nunca vão esquecer o seu passado, vão continuar falando, mas o Pai não lembra mais. E a culpa, quando você fica lembrando o seu passado, ela vai vir, porque as pessoas vão lembrar dos seus erros, e a sua mente, o diabo vai lembrar dos seus erros, e a sensação imediata quando você lembra do seu passado é de culpa. Não, errei, foi porque eu errei isso daqui, foi porque eu falhei, e aí vem uma sensação: eu não mereço a bênção de Deus. Isso é normal com todos nós vamos passar por isso. Olha para mim, filho, em nome de Jesus, e aprende isso. Toda vez que você quiser mudar de vida, o diabo vai vir te condenar, e vai produzir em você uma sensação de culpa, de eu não mereço. Será que vai dar certo? Eu não consigo orar, eu não consigo buscar, eu não mereço. Fique em paz, é o normal, porque nós temos carne. Agora é o momento de você tomar a decisão. Lembra que eu comecei falando: a sua decisão agora muda o seu futuro? Agora é o momento. Qual decisão você tem que tomar? Transformar essa sensação de desmerecimento. Chega a uma conclusão logo. Realmente, para de lutar com o diabo, porque você fica tentando falar para o diabo que merece.
Você fica tentando convencer a Deus que merece. Não, eu errei isso, mas eu fiz isso daqui bom. Eu errei isso daqui, mas eu orei muito essa semana, eu busquei muito, eu fiz jejum. Eu estou liderando. Para com isso. E imediatamente reconheça: realmente eu não mereço. Mas em ousadia, quando você entender que não merece, não é falsidade não é fingir assim, vou fingir que eu não mereço para Deus me abençoar. Eu entendo que eu não mereço estar aqui. E eu não mereço essa igreja de milhares que Deus já me deu. Eu realmente não mereço o que Deus já preparou para mim e está me entregando. Eu entendo isso, que eu não mereço, mas eu decido usar a minha fé para, mesmo não merecendo, chegar para o Pai e falar: Pai, eu estou aqui hoje para apropriar desses milhares nessa cidade de Goianésia. Mesmo sabendo que eu não mereço, a nossa igreja, Pai, já é de milhares. A fé vem em você, entendendo que não merece, não tentar argumentar, simplesmente como um filho que não merece, um filho pródigo, voltar para a casa do Pai e receber o que o Pai tem para você. Estou aqui, Pai, eis-me aqui, eu não mereço, mas eu recebo. O filho tentou até argumentar: pequei contra o Senhor, pequei contra o céu. O pai nem ouviu, o pai nem considerou, falando para o filho: cala a boca, filho. Nada, ele fingiu que não tinha ouvido nada, e chamou os servos: traz correndo aqui uma roupa, tira esses trapos dele, coloca uma sandália no pé dele, aí coloca um anel no dedo, e esse menino está com fome, mata-o no novilho, faz um churrasco, vamos comer e vamos alegrar, porque o meu filho estava morto e agora ele está vivo. Basta uma menção. Você não merece, mas você tem que receber, apenas isso. Não é por merecimento. Quem diz amém? Oitavo princípio: o principal ponto de entrada do inimigo na sua vida são as pessoas. É nessas horas que você vai ter que perceber o que as pessoas estão dizendo, porque nessa hora que você decide andar na graça, alguém vai falar: mas você é cara de pau, hein? Por isso que eu não gosto de crente. É assim, apronta, está agora aí dizendo que é santo, querendo receber coisa de Deus. Quando Deus quer me abençoar, Ele coloca pessoas. Mas quando o diabo quer me atacar, ele coloca pessoas na minha vida. Agora, você é crente, irmão, pelo amor de Deus, você é uma pessoa tão instruída, tão inteligente, um doutor. Agora vê essa história de crente, vai ficar dando dinheiro para a igreja agora. Só falta fazer isso. Dá dinheiro para pastor. Quando o diabo quer te paralisar, ele usa pessoas. Quando Deus quer te abençoar, Ele usa pessoas. Você vai ter que discernir que tipo de pessoa você vai ouvir. Eu sou seu pastor, filho. Eu não estou aqui porque eu quis, estou aqui porque Deus me colocou. E eu te pastoreio não é porque eu quero, é porque eu acredito que Deus colocou você aqui. É um relacionamento de fé. Em alguns eu olho e falo: esse sujeito não merece não, eu vou mandar ele para o inferno. Se eu pudesse, eu mandava mesmo. Eu penso: oh Deus, se eu pudesse eu mandava esse sujeito para o inferno. Mas aí eu lembro: eu estou aqui não é porque eu mereço, é que Deus me colocou. Se Deus está me aceitando e Deus está colocando essa pessoa, é porque Deus está aceitando ela. Não cabe a mim ficar definindo relacionamento. É só entender quem é de Deus e quem não é de Deus. Se quem está me dizendo é de Deus, pronto, acabou. É esse que eu vou seguir, é esse ensino que eu vou seguir, é essa voz que eu vou ouvir, é esse comportamento que eu vou ter, é esses passos que eu vou caminhar, é com essa pessoa que eu vou andar. Mas o outro é amigo, é parente, é colega, mas não tem o Espírito Santo, não vive no propósito de Deus, não vive na intimidade com o Senhor. Esse daí, ele é bom para relacionar sim, de longe. Não vou seguir o conselho, não vou ouvir a voz, não vou seguir os passos dele. É uma questão de decisão. Quando Deus quer te abençoar, Ele vai usar alguém. Quando o diabo quer te segurar, ele vai usar alguém. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Você tem que só voltar. Deixa eu ver a fonte. Essa pessoa está vindo de quê? É da carne ou do Espírito? Se é do Espírito, decida andar, decida seguir o ensino, decida seguir o conselho. Se é da carne, ouça por educação e vai afastando, vai limitando. Quem entende isso? Não fique decepcionado se as pessoas próximas
não entenderem a sua fé e começar a te apontar e te criticar. Vai acontecer isso. Não se deixe levar por amizades carnais. Escute a voz daquele que anda no Espírito. Decida ser cercado por pessoas que são cheios da graça, que não desperdiçam a graça. Porque tem gente que é crente, mas desperdiça a graça. Ele acha que graça é não fazer nada, é não servir. Não quero ser líder, não quero compromisso, não quero. Não se cerque de crente carnal. Crente carnal é crente que não quer usar a graça para edificar o reino. Ele quer apenas usar a graça para ser passivo. E também rejeite os legalistas. O legalista é aquele que vai se levantar para te condenar. Afasta deles. Afasta do crente carnal. Afasta da amizade, da impiedade. Se cerca de pessoas que são de Deus, cheias com o Espírito e vivem para buscar um propósito eterno. Propósito eterno de Deus que nunca vai mudar, que é edificar a sua igreja e estabelecer a sua igreja para reinar por toda a eternidade. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Estou finalizando. Vá onde você é celebrado e não tolerado. Nono princípio: decida aí onde as pessoas te honram. Decida aí onde as pessoas te esperam, te valorizam. Decida andar com pessoas que reconhecem você como alguém que é bênção. Aquele jovem fez a escolha certa. Ele voltou para a casa do pai. Por quê? Porque na casa do pai, quando ele chegou lá, tinha festa. Não teve crítica, não teve condenação, teve festa. Você tem que ir para lugares que as pessoas te festejam. Fuja das pessoas que murmuram, que te criticam, que te colocam para baixo, que te condenam, que aponta o dedo para você. Vai para lugares que as pessoas te festejam. Mas não é pelo que você tem, não é porque você vai pagar a cerveja, não é porque você tem a situação boa, não é porque você tem o título, não é porque você tem dinheiro, não. É por quem você é. As pessoas te festejam por quem você é. Há lugares para você que o Senhor vai te levar. Você vai ser celebrado por quem você é. Não por interesse, mas simplesmente porque você é quem você é. Cheio de defeito, cheio de falha. Aí você chega aqui na igreja, os irmãos te abraçam, eles te amam. Tem irmão que fica aí batendo cabeça com os amigos do mundo, e os amigos do mundo querem só beber cerveja na conta dele. Aí você chega na igreja, o irmão não te pede nada, ele te abraça, ele te ama. Incrível. Ele não pergunta nada, ele te ama, te recebe, ele quer orar com você, quer te abençoar, quer estar junto com você. Jesus não ficou pregando para quem não queria ouvi-lo, ele pregou para quem queria ouvi-lo. Se achega perto de pessoas que te valorizam por quem você é. Invista tempo em andar com as pessoas que valorizam quem você é. Pessoas que te recebem, que te abraçam, porque você é filho de Deus e Deus te trouxe para cá. Só aconselhe com quem tem conselhos do Espírito. Só dê conselhos para quem quer ouvir o seu conselho. Ensine só para quem quer ouvir o seu ensino. Exorte só quem tem disposição de ser transformado. Não gasta seu tempo, irmão, com relacionamento errado. Você fica ensinando para quem não quer. Você fica pregando para quem não quer. Você fica ensinando quem não quer ouvir. E você quer exortar quem não quer ser transformado. Tem pessoas que vão ficar felizes de você chegar perto delas. Quando você vê ela fazendo alguma coisa errada, exorta, porque você vai ser bênção. Quando você tiver alguma coisa para ensinar, ensina. Quando você tiver alguma coisa para falar para essa pessoa, ela vai ouvir, mas ela também vai falar na sua vida. Quem entende isso? Valorize quem Deus enviar para você, mesmo que essa pessoa não tem merecimento em si mesmo, mas ela tem o Espírito Santo. Ela está buscando o plano de Deus. E por último, não tente merecer o amor de Deus. Deus nunca vai te abençoar por merecimento. Só que tem um problema sério que acontece espiritualmente. Deus não abençoa você por merecimento, e Deus ignora quem acha que merece. Quando você ora achando que merece a bênção, Deus vai ignorar a sua oração. Deus ignora quem tenta comprar o amor dele, quem tenta comprar a bênção com algum comportamento, tentando orar, jejuar, pagar, fazer alguma coisa para Deus, ser uma boa pessoa, ser um bom cidadão para receber a bênção. Deus ignora. Por que Deus ignora isso? É um princípio que tem na psicologia. Se você tem uma criança que faz um comportamento errado, você dá atenção para ela, ela vai continuar fazendo comportamento errado.
Você tem que ignorar. A criança correu, você falou para não correr, ela correu, caiu, capotou lá, ralou o joelho. Você, ela vai correr de novo. Ignora. Ela vai levantar e vai. Se você ressalta um comportamento errado, vai virar prática. E Deus não vai ressaltar o seu comportamento errado. Você acredita que você vai ser abençoado porque você é uma pessoa boa, porque você vem no culto, porque você é um bom crente. E você pede para Deus, tentando convencê-lo: Senhor, me abençoa, eu prometo que eu vou firmar, Senhor, me abençoa, eu orei, Senhor, eu jejuei. Qualquer tipo de bênção que você acha que merece, Deus ignora a sua oração. Deus não te abençoa pelo merecimento. Deus não vai abençoar quem tenta merecer, porque isso vai reforçar o seu comportamento. Se você acreditar que Ele te ama e que Ele te abençoa simplesmente porque você é o filho pródigo, e que Ele é o Pai amoroso que já te deu a herança e você gastou dissolutamente, mas lá na situação, no fundo do poço, você simplesmente pensou: na casa do meu Pai tem coisas boas, nem que seja para ser empregado, e você fizer uma menção de voltar para a casa do Pai, o Pai vai te receber e vai te abençoar, não porque você merece, mas porque Ele é o Pai, e Ele é um Pai amoroso e um Pai bondoso, e Ele vai te abençoar não por quem você é, mas por quem Ele é. Se você quer viver essa vida de sabedoria, entenda esses princípios e comece a praticar. Se você anotou, vai ser mais fácil para você. Comece a tomar essas decisões, são práticas. Toma essas decisões práticas. Transforme essa semana alguns desses conselhos em uma atitude prática. Essa semana eu vou praticar esse ponto aqui. Você vai ver a glória de Deus vindo na sua vida e você sendo abençoado. Quem entende, diga amém. Fica de pé em nome de Jesus.